nós temos a sensação que o tempo não passe. Enquanto nós estávamos louvando ao Senhor, que glória a Deus por suas maravilhas, essa paz que sinto em minha alma, enquanto nós estamos na casa de Deus, como é bom o sentimento que nós temos, que nós sabemos que nós estamos em comunhão com a sua igreja e nós temos a certeza da presença dele aqui. Amém? Quero, nesta noite, falar sobre algo que é extremamente pertinente e faz parte da nossa vida. Algo que você com certeza já fez, você faz e vai continuar fazendo até você voltar, você morrer, você vai continuar fazendo essa prática. E o tema desse sermão de hoje é em nome de Jesus, amém. É a vida cristã e a prática da oração. E nós estamos aqui, já oramos algumas vezes nessa noite, inclusive, já pedimos ao Senhor por missões, já pedimos ao Senhor pelas dificuldades que nós temos, saímos das nossas casas, e alguém em algum momento disse que você não pode entrar na igreja e trazer aquilo que está em seu coração. Deixe da porta para fora, que se livre de tudo isso. E isso não nos cabe, nós compreendemos que precisamos entrar como nós estamos mesmo, com o nosso coração frágil, triste ou alegre, até porque nós sabemos que aqui o Senhor vai contemplar o nosso coração. Por isso, enquanto o pastor pede para que você fique de pé e que você pense no que você, sua dificuldade no seu coração, esse é o momento e esse é o lugar para isso mesmo, porque nós sabemos que aqui o Senhor está e aqui Ele opera a bênção, aqui Ele escuta as nossas orações, as nossas súplicas. Então que nessa noite o Senhor nos ajude a entender a sua palavra, que o Senhor traga a prática aos nossos corações, à nossa vida com relação à vida cristã e à prática da oração. Amém? Vamos ler um texto no livro de Lucas, capítulo 11. Lucas 11, e nós estaremos lendo o verso 1 e o verso 2 desse texto. Lucas 11, verso 1 e verso 2, que diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Vamos orar? Maravilhoso Deus, grande é o Senhor, como nós já declaramos aqui nesta noite. Digno de honra, glória e louvor. Soberano sobre tudo e soberano sobre todos. Obrigado, Senhor, pela presença aqui neste lugar. Presença esta que nós não conseguimos ver, mas nós conseguimos sentir a sua presença aqui. Porque essa presença nos traz paz. E é a paz que o mundo ainda não conhece. Que o Senhor Deus, através do teu Espírito Santo que habita em nós, nos ajude a compreender a tua santa, poderosa palavra. E que os textos lidos aqui, que essa palavra, nesta noite, ela venha a ser compreendida com a ajuda e com o auxílio do Senhor, para entender aqueles que estão sentados e para que eu possa explicar a sua palavra. Nesta noite, neste momento, compreenda a minha dependência no Senhor e peço o teu auxílio, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós entendemos que a oração, ela é a base da nossa experiência cristã. Claro que nós fazemos outras coisas na igreja. Claro que nós temos uma vida na igreja, mas a oração, ela está presente em todos os nossos momentos. Até porque tudo que nós vamos fazer, primeiro nós vamos orar. Todas as nossas práticas na igreja, nós oramos antes. Porque nós queremos pedir que o Senhor nos ajude, que Ele nos auxilie. Então, inclusive, é uma das primeiras coisas que nós aprendemos na igreja. Quando você chega na igreja, você não tem o costume, não conhece, não sabe abrir os textos bíblicos, tem dificuldade, mas você aprende como orar. E nas primeiras orações você gagueja, nas primeiras orações você deixa um tempo muito grande de uma palavra para outra, porque você está processando o que você vai dizer, porque é natural e comum você pensar no que você vai falar, porque você está no meio das pessoas. Então existe um tempo e você vai aprendendo na caminhada sobre esse costume da igreja. E essa palavra oração,
ela, em termos gerais, significa falar com Deus. É o conceito que nós mais ouvimos, do mais novo ao mais velho, mas é o mais correto. A oração é falar com Deus. É colocar diante de Deus alguma coisa ou alguém. E nessa oração, e é nesse momento que nós trazemos diante de Deus: Senhor, eu quero lhe pedir isso. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor essa dificuldade. Quero pedir que o Senhor abra uma porta de emprego. Então, é nesse momento e na oração que nós pedimos o auxílio do Senhor. Mas eu não sei se você já se perguntou, por que eu preciso orar, pedir ou agradecer, se Ele já sabe de tudo? Porque a igreja, porque nós temos o costume de orar, se o Senhor, assim como está no Salmo 139, verso 4, porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conhece completamente. Então, por que nós oramos se Ele já sabe? Não sei se você se perguntou isso, mas eu já me perguntei algumas vezes. Por que eu tenho que orar se Ele já sabe de tudo? Porque Ele mesmo exerceu e fez essa prática. Se Ele, que é Jesus, o soberano sobre tudo, realizou essa prática, quem dirá nós? Nós lemos um texto agora, o texto de Lucas, que Ele se retirou para orar. E em alguns momentos nós observamos isso. E Jesus se retirou para orar. Só que nós temos essa dificuldade. E Jesus, quando volta da sua oração e encontra seus discípulos, Ele fala: vocês não conseguem orar nem um momento, nem uma hora. Nem por uma hora vocês conseguem ficar orando, porque já dormem. Então Jesus, sendo Ele o nosso mestre, Ele fazia e orava. Então por isso nós precisamos, mesmo compreendendo que Ele sabe de tudo, que Ele conhece tudo, por ser onisciente, nós ainda precisamos orar. Mas nós podemos observar, durante toda a Bíblia, que os reis, os profetas, eles buscavam a Deus em oração. A oração não é uma prática do Novo Testamento. A oração não é uma prática da igreja moderna. Nós observamos o texto de Salmo 34:15, que vai dizer: os olhos do Senhor voltam-se para o justo e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Só que se a gente voltar um pouco mais, nós temos histórias de mulheres que não podiam ter filhos, principalmente. E essas mulheres, ou seus maridos, rogavam ao Senhor: Senhor, dá-me um filho, faz que esse ventre se torne fértil. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 25, por favor. Gênesis capítulo 25, e nós estaremos lendo o versículo 21. Que diz assim: Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, a sua mulher, engravidou. Então, aqui nós observamos os patriarcas, uma história, uma pré-história bíblica, os homens que já oravam pedindo a Deus algo. E nesse momento, nesse texto específico, Isaque orou e o Senhor realizou aquilo que ele pediu. O ventre daquela mulher, o ventre de Rebeca, tornou-se fértil e ela teve o seu filho. E provavelmente você já teve uma experiência assim. Algo que você pediu, de Senhor, e você pediu ali algo bem específico e aconteceu. E você, crente em Cristo Jesus, atribuiu isso ao Senhor. Senhor, que bom. Eu orei, pedi ao Senhor e aconteceu. Existem essas experiências. E para perceber o quão importante é essa prática da oração, ela está dentro de algo que nós chamamos da leitura devocional, lectio divino. Já falamos sobre isso aqui, que compõe a leitura, a meditação do texto, a oração e a contemplação. Então, dentro da lectio divina, nós temos a oração. Não tem como caminhar essa jornada cristã sem a prática da oração. Alguém já disse que quanto mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. Mas é porque na oração, e eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente, nós fortalecemos os nossos corações. Não é que eu vou me tornar um super crente, o Hulk crente, mas é porque quando eu coloco diante de Deus as minhas dificuldades, nós encontramos uma paz, que é a paz que nós cantamos aqui. Não é porque tudo me vai bem,
mas é porque nós adoramos ao nosso Senhor. Então, meus irmãos, é interessante que um pastor batista inglês, chamado Charles Spurgeon, ele vai dizer que, deixou uma frase muito interessante, que ele vai dizer assim: meus irmãos, deixe-me suplicar que sejam homens de oração. Talvez vocês nunca venham a ter grandes talentos, mas ficarão bem sem eles se abundarem em intercessão. Eu posso não ter grandes talentos, posso não falar tão bem, posso não tocar nenhum instrumento, mas que a minha vida seja uma vida de oração e de intercessão. Então, ele entendendo isso, Charles Spurgeon fala: olha, que eu não tenha quase nada, mas que eu tenha uma vida dedicada à oração, à súplica e à intercessão. E os biógrafos, alguém que escreveu sobre Charles Spurgeon, vai dizer que, aos olhos de Spurgeon, a reunião de oração era a reunião mais importante da semana, só que é a reunião menos frequentada. Então ele entendia que o momento de oração era o momento que ele dedicava ao Senhor, a sua igreja orava pelos irmãos, pelas dificuldades, pelas enfermidades, e para ele, o culto da semana mais importante, claro que precisamos entender esse mais importante, mas o culto que ele mais tinha vontade de participar era o culto de oração, porque naquele momento, meus irmãos, que nós entregamos ao Senhor. O culto público, esse culto que nós estamos tendo agora, o pastor disse muito bem aqui, existe uma experiência que só é possível no culto público, que é quando o Ser Supremo encontra com a sua criação. E nesse momento nós o adoramos, juntos como igreja do Senhor. E se você estudar e você perceber, não precisa ir muito fundo não, mas se você entender um pouco da vida de Calvino, de Martinho Lutero, John Knox, esses homens que marcaram a história cristã, eles tinham algo em comum: eles oravam. Todos esses homens que nós temos como referência hoje, claro, depois de Jesus, foram homens que amavam estar diante do Senhor em oração. Nós falamos sobre reforma protestante hoje, nós falamos sobre o trabalho de Calvino, de Lutero, de tantos outros nomes, e todos esses nós temos uma característica que é a vida de oração. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor nos convida para ter essa prática, para ter essa vida diante dEle de oração, até porque isso nós já fazemos. Alguém uma vez falou: faça um exercício, pegue o celular, coloque lá no tempo e dê um play, e veja quanto tempo você ora. Para nós, o tempo parece que já orei muito. Você vai olhar, tem 2 minutos. Porque nós vivemos numa sociedade que é tudo muito rápido. Até o áudio do WhatsApp agora acelera. Então, a nossa vida é tudo muito rápido. Então, quando nós paramos nesse lecto divino, nessa meditação, nessa contemplação, nesse momento de oração, diante de Deus, o tempo parece que parou. Porque eu coloco lá para o tempo correr, e quando eu vou olhar, só tem 3 minutos. Falei: meu Deus, eu orei tanto, só tem 3 minutos. Então é uma prática, é um exercício. Por isso que eu trouxe esse tema como a vida cristã e a sua prática, a praxis da vida da oração. E orar nada mais é do que estar diante do seu Pai, de Deus. E nós sabemos disso, por isso nós sempre estamos aqui falando: Senhor, estamos diante do Senhor. Mas o Senhor Jesus, Ele nos deixou um modelo. E você com certeza já ouviu essa oração. E às vezes você até não quer recitar. Se alguém começar a orar, você fala: está rezando, não vou continuar não. Como se essa prática, ela fosse exclusivamente do catolicismo romano. Sendo que foi um modelo que Jesus nos deixou. Só que Ele não deixou para que eu repetisse todas as vezes que eu me encontrasse com os meus irmãos. Ele não deixou para que todas as vezes que se começasse um culto ou a missa, eu ficasse repetindo sempre isso. Nós temos nesse modelo que ele deixou, uma orientação de como devemos orar. Senhor, e assim como o texto que eu li no começo vai dizer: Senhor, ensina-nos a orar. E é interessante de pensar, de analisar que quem está aqui dizendo ensina-nos a orar, foram as pessoas que caminharam intensamente com Jesus.
E com certeza, eles percebiam a prioridade que Jesus dava à oração. Então, por isso que eles pereciam, nos ensina essa prática. E Jesus, naquele momento, ensina aos seus discípulos, mas como essa palavra é atemporal e é a palavra de Deus, essa oração e esse modelo que ele ensinou aos seus discípulos, chegou até nós e nós podemos aprender com ela também. E para isso, eu quero te pedir para você abrir Mateus agora, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6, e leremos a partir do verso 5. E vai dizer assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Então, nessa primeira parte, meus irmãos, vamos continuar nesse texto, mas nessa primeira parte o Senhor já dá algumas orientações de como deve ser a nossa oração. E a primeira coisa que ele fala é: quando orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar em pé na sinagoga e nas esquinas, orando em voz alta. Jesus aqui, ele não condena a oração pública. Nesse momento, nesse contexto, Jesus não condena a oração aqui e agora, nesse culto, por exemplo. Até porque Salomão, em 2 Crônicas, ele faz isso no templo. Então, Jesus não condena a oração em público. Mas algo que Jesus fala é a intenção do coração. O que ele está falando, a primeira coisa para nós, quando nós começarmos a orar e continuar essa prática, é olhe a intenção do seu coração e por que você está orando. Eu não posso querer sempre orar tão somente para falar palavras bonitas, para ser o centro das atenções, orar em voz alta e usar um jargão de crente que só alguns conhecem. Então Jesus aqui nesse momento não condena a oração pública, mas condena a intenção do coração dos fariseus. Então, meus irmãos, precisamos entender que nós não precisamos ter esse desejo de exibir a nossa oração. Precisamos entender, sim, que a nossa oração está sendo direcionada a um Deus que é supremo e que nos coloca na condição de servo. Só que esse texto, ele continua no seu verso 6, que vai dizer: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Com isso, nós observamos, meus irmãos, vimos no verso 5 que há uma oração pública, uma oração feita em público com outras pessoas. Mas observamos que no capítulo 5, no capítulo 6, do verso 6, observamos que existe uma oração individual. Existe uma oração que está só você e o seu pai. E aí, quando você está orando com o seu pai na sua casa, e aí não necessariamente, quando o texto vai falar, entre em seu quarto, feche a sua porta, você tem que orar tão somente no quarto. O que ele está querendo falar, vá para um lugar que você tenha tranquilidade. E aí já é uma prática da oração. Procure um lugar tranquilo para orar. Não um lugar com várias informações acontecendo. Então, a ideia que ele está dando aí é de um lugar tranquilo, para que você não tenha distração, possa orar, possa falar com o Senhor. Só que o interessante é que a minha vida individual de oração, ela vai refletir na minha vida em público. E aí o reverendo Felipe Fontes vai dizer que existe uma relação do culto da vida com o culto da reunião. Então, quando você ora em sua casa, quando você está no seu quarto, no seu lugar de oração, no seu quarto de guerra, como alguns dizem,
quando você é chamado para orar em público, provavelmente você vai ter mais facilidade de orar. Provavelmente. Falo provavelmente porque você pode ser tímido a um ponto de não gostar de falar em público, mesmo orando em casa. Mas quando você tem o seu momento de oração na sua residência, quando nós estamos em público, você consegue falar com Deus diante das pessoas, porque existe uma relação do culto da vida e o culto da reunião. E esse movimento não pode ser o contrário, porque se for da reunião para casa, não dá. Porque tudo que nós fazemos em casa, meus irmãos, se você é um adorador ou uma adoradora em sua casa, aqui no culto público, você vai adorar o Senhor com sinceridade de coração. Porque você já faz isso em sua casa. Bem assim é a prática da oração. Então, o Senhor não condena a oração em público, mas condena a intenção do coração. O Senhor traz a ideia de uma oração individual. Precisamos ter essa prática da oração individual. Eu não posso tão somente esperar para estar orando na igreja. Eu preciso, necessidade vital, estar orando em casa. E com certeza, se você é crente em Jesus, quando você está orando pouco, em algum momento da sua vida você fala: Pai, eu estou orando pouco, viu? Porque dentro de você habita o seu Santo Espírito, o Espírito de Deus, que o convida e que o chama a estar falando com Jesus. Então, em algum momento você fala: rapaz, eu tenho orado pouco, tenho lido pouco a Bíblia, e você é constrangido. Você não é envergonhado, o que envergonha é o inimigo. Você é constrangido, você fica sem jeito, porque fala: Senhor, o Senhor é tão bom para comigo. E eu estou falhando com o Senhor nesse sentido. E não existe uma condenação sobre isso, mas existe uma vontade de querer fazer. Porque, já falei anteriormente no culto de quinta, por muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós passamos por dificuldades, todo mundo passa por dificuldade. E por vezes nós comentamos a dificuldade com o mundo inteiro. Não pode chegar ninguém que eu conto: rapaz, estou com uma dificuldade. Você nem conhece a pessoa direito: rapaz, estou com uma dificuldade. Essa dificuldade é conhecida por todos, menos por Deus. Eu não paro e entrego ao Senhor aquilo que está no meu coração. Eu conto para o mundo inteiro e ninguém pode resolver. Por que você vai compartilhar se a pessoa não vai orar e nem resolver? E aí nós precisamos entender que eu preciso ter pessoas para que eu venha conversar, falar das minhas dificuldades, mas o Senhor é o maior interessado em saber dos meus problemas e minhas dificuldades. Então existe a necessidade dessa oração particular. E no verso 7, no capítulo 6, verso 7, vai dizer: quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Meus irmãos, as orações não são ouvidas devido ao seu tamanho, não. Se for muito grande, o Senhor atende. Muito pequena, Ele nem ouviu direito. Não é isso. O que faz a oração ser atendida, o que faz o Senhor ouvir as nossas orações, é aquilo que nós chamamos de fé. É entender que Ele pode fazer infinitamente mais. E não por conta do tamanho. O livro de 1 Crônicas, capítulo 4, no verso 10, vai dizer assim: porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliarem, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Uma oração pequena, uma oração simples que foi atendida. Não foi uma oração de 10 páginas, uma oração de 3 linhas, e o Senhor atendeu. Com isso, nós aprendemos que não precisa ficar orando e repetindo as mesmas coisas. Irmão, vem aqui à frente, vamos orar aqui. Aí você começa a orar. Aí você, que eu posso orar, vai ficar pouco a oração, né? 20 segundos só. Vou começar a repetir as coisas. Mas essa oração não é o tamanho que significa o resultado. Às vezes, está suficiente, meu irmão. Ore conforme o Senhor colocou em seu coração. Não vai ficar repetindo as coisas. Você orou, pedido específico, irmão, ore por saúde. Hoje pela manhã aconteceu algo interessante. O irmão Mateus falou: Neto, faça uma oração de louvor a Deus.
A oração era de louvor a Deus. Então, nesse momento, nós falamos: Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é merecedor de todas as coisas, o Senhor é soberano. É uma oração de elogio e de louvor a Deus. Então, nós oramos, louvamos o seu nome e encerramos. Porque a oração foi para isso. Orar por saúde, a gente ora pela saúde, pela restauração de saúde e pronto. Oramos com base naquilo que foi solicitado e que o Senhor está ouvindo. Então, nós não precisamos entender que tem uma oração que começa com a intenção do coração, uma oração em particular, uma oração que não necessariamente tem que ser longa, porque a oração longa a gente pode deixar para orar em casa. Claro que no culto pode ter uma oração longa. Não estou falando isso não, só vou orar agora 30 segundos. O irmão Neto disse que não pode. Não. Deixe Deus lhe usar, deixe Deus usar o vaso, meu irmão. Se Ele mandar, você ora até 9 horas. Mas que você entenda isso. Que não é o tamanho da oração que vai trazer esse resultado, mas sim aquilo que eu estou pedindo com fé, diante dos meus irmãos e crendo que o Senhor pode fazer. Só que nós precisamos ter em mente algo extremamente importante. De tudo isso que eu estou falando, dessa formatação da oração, nós temos que ter em mente o que está em Atos capítulo 4, verso 12. Que vai dizer o quê? Atos capítulo 4, no verso 12. Não há salvação em nenhum outro, por debaixo do céu. Já falamos isso agora à noite. Não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, antes de começar uma oração curta, uma oração longa, uma oração em particular, uma oração em público, eu preciso entender em meu coração que nós fazemos no nome desse homem, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque a partir disso aí, tudo que eu pedi está no nome dele. É por isso que nenhuma oração termina: Senhor, em nome do pastor Newton, amém. Senhor, em nome do irmão fulano, amém. Não, meus irmãos. Sempre nós precisamos terminar nossas orações em nome de Jesus. Amém. Por vezes nós esquecemos. Às vezes a pessoa ora: Senhor, nos abençoa. Senhor, isso e aquilo. Aí eu termino: amém. Acontece isso. Mas que você faça esse exercício. Sempre que orar, sempre que você orar, seja em público, seja em sua casa, em qualquer lugar, a sua oração tem que terminar em nome de Jesus, amém. Porque tudo que você pediu, quem vai fazer é o dono do nome. Então que sua oração aconteça assim. Você em algum momento pode presenciar alguém orando e esquecendo, natural. Podemos estar estou um pouco nervoso, orando em público, mas que você pense nisso. De tudo, seja o modelo que for da sua oração, sempre ore em nome de Jesus, amém. Porque nós estamos atribuindo todo o nosso pedido, o nosso agradecimento a Jesus. O reverendo Hernando Dias Lopes, ele vai dizer algo interessante. Ele vai dizer que oração não é para gente forte. Oração é para gente fraca mesmo. Oração não é por super crente, olha, o Hulk da igreja. Oração é para o pequeno. Oração é para o fraquinho. Porque entende que eu sou pequeno, mas meu Deus é grande. É como uma canção, né, de criança. Eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Então, oração não é para gente forte. Porque se você já é forte, você não carece da presença de Deus na sua vida. Mas a oração é para realmente pessoas pequenas, dependentes de Deus, que precisam e carecem da ajuda do Senhor. E a oração é essa união, né, entre alguém que é eterno com a pessoa limitada, que não pode fazer nada, mas que ora, que pede a um Deus que pode tudo. E isso só acontece na prática da oração dirigida a Deus. Porque esse encontro de um ser imperfeito, de um ser limitado, pequeno, que não pode dar nada ao seu Senhor, mas que ora no nome de Jesus e que Ele entra em nosso favor.
E um dos seus nomes é o Jeová que é Jireh, que é o Deus da provisão. Então, sendo essa oração para a gente pessoa fraca, e a oração essa união, nós compreendemos se é uma verdade. Quando a igreja ora, meus irmãos, quando a igreja ora, o céu se move mesmo. Quando a igreja ora, a terra treme e as coisas extraordinárias acontecem. Meu irmão, nós ficamos receosos, mas se fulano ou beltrano ganhar, se não sei quem perder, e não sei o quê. E a igreja, e agora? Meu Jesus, meus irmãos, nós já passamos por Babilônia, já passamos por Egito, já passamos por perseguições, e a igreja continua de pé. Será que vai ser algumas pessoas que fecharão as portas da igreja? Nós já passamos por tantas coisas, mas tudo isso, essa âncora, assim como segura o navio, é o Senhor. E aí já conseguimos Nabucodonosor, passou. Faraó, você passou também. Todos os imperadores de Roma passaram, viraram pó e sumiram. Mas a igreja prevalece, porque enquanto a igreja ora, o sobrenatural acontece. Pedro preso, Pedro estava preso, a igreja orava. E o Senhor operava. Pedro numa situação difícil e a igreja orando. Vamos para mais perto. Você compartilhou um pedido de oração na igreja e a igreja orava. E você, um momento depois, viu acontecer. É o poder de Jesus, meus irmãos. Porque toda a oração que nós fazemos é em nome de Jesus. Por isso que vai acontecer, se for da vontade dEle. Né, irmã Edileuza? Vai acontecer, se for da vontade dEle. Porque uma igreja está orando em um único pensamento. Então o poder das trevas nunca irão prevalecer. Tem tempo já, pastor, aqui não acontece isso. Mas a juventude, há alguns anos atrás, tinha uma peça que fazia, que era Deus de um lado e diabo do outro. Aí ficava um puxando o outro, sabe? Todo mundo já viu essa peça, né? E todo mundo já fez, você que é jovem, já fez essa peça. Sabe, e ali nós falamos, eita, briga. Aí daqui a pouco vem Jesus, aí o diabo cai. Meus irmãos, ali é tão somente uma peça. Aquilo nunca irá acontecer, porque Ele é soberano. Quando a gente fala em nome de Jesus, pum, o inferno treme e o diabo foge diante do nome do Senhor. Por isso que quando nós oramos e quando a igreja ora, quando a igreja está orando de joelhos, meu irmão, o sobrenatural vai acontecer. É por isso que você sempre traga os seus pedidos diante de Deus, diante da igreja, para a igreja orar, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Senhor, mas quem pecou? Ele, os pais? Meu irmão, ninguém pecou, não. É para que o nome do Senhor seja glorificado. É a prática, o exercício da oração. Só que Jesus, Ele orienta nesses pontos, né, da oração particular, da oração sincera. Mas esse texto, ele continua, a partir do verso 8 agora. E agora a prática. Jesus falou, olha, vocês tomem cuidado com isso aqui, com isso aqui. Olhe o coração de vocês, tenham uma vida em particular e não tenham que ficar repetindo as coisas. Diga que eu estou dando. Jesus falou, faça isso. Só que aí, como Ele é o mestre por excelência, Ele ensina como faz. Porque o mestre por excelência, ele não só fala, olha, para ligar o microfone, você chega lá e aperta aqui. Não, ele fala, olha, você faz assim, olha. Aí você viu como é que faz, você aprendeu. Jesus, ele fez isso em todos os momentos. Ele ensinava como fazia, mas ele demonstrava também para que seus discípulos entendessem e aprendessem como se faz. E aí, no verso 8, agora eu quero conversar com vocês, e vai dizer assim, Mateus capítulo 6, verso 9, desculpa. Mateus capítulo 6, verso 9, ele diz, vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Meus irmãos, seja na oração pública, seja na oração em particular, a oração ela tem um rito a ser seguido. Você vai poder pedir ao Senhor tudo o que você quiser. Tudo o que você quiser, peça, porque você está com o seu Pai.
Entregue tudo ao Senhor. Senhor, o Senhor sabe da minha dificuldade. O Senhor sabe que eu faço isso e aquilo. Limpa meu coração, limpa minha mente, Senhor. E ali é o momento de você ir com o seu Pai. Mas a oração e o modelo que ele deixou é que toda oração que nós iremos fazer, e que nós já fizemos, toda oração que você fizer diante de Deus, você começa entendendo que Ele é o seu Pai e que Ele está no céu e que santo é o nome dEle. Então, toda oração que você fizer, não comece, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, me abra essa porta de emprego. Mas a orientação que nós entendemos a palavra é: Senhor, santo é o Senhor, grande é o Senhor, merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Precisamos iniciar a nossa oração reconhecendo que o nosso Deus está no céu e santo é o seu nome. 1 Samuel 2,2 vai dizer: não há ninguém santo como o Senhor, não existe outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus, não há ninguém santo como o Senhor, não existe outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Ninguém é santo como o Senhor, não há outro fora de ti, não há rocha como o nosso Deus. E aí você começa a sua oração assim: Senhor, não há nenhum outro nome e não há ninguém como o Senhor. Então a sua oração começa dessa maneira. Só que o texto vai continuar de Mateus. Vai dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós oramos e pedimos e declaramos, na verdade, que Ele é grande, mas logo depois nós falamos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O pedido que nós precisamos fazer é: Senhor, que o reino do Senhor se estabeleça, que diante da dificuldade que nós temos, o reino do Senhor, Ele encontre um lugar e que prevaleça. Porque por vezes nós andamos e caminhamos em lugares que realmente o poder das trevas opera. O poder das trevas estão ali impregnados. Só que aí quando você ora e fala: Senhor, grande é o Senhor, que o teu reino, venha o teu reino nesse lugar. E a partir desse momento que o reino do Senhor chega, nós conseguimos, inclusive, falamos sobre isso na mocidade hoje, a cosmovisão bíblica de pessoas que são cristãs e que participam da sociedade, na família, na economia, na religião, nas artes, e que resplandecem a glória de Deus, o reino dele nesses lugares. Então nós precisamos entender que Ele é soberano, pedir que Ele venha com o teu reino, porque se não vier com o teu reino, se não for o Senhor, nada vai acontecer. E aí nós temos o texto de Lucas, capítulo 11, no verso 20, que vai dizer: se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Então o reino de Deus, meus irmãos, quando ele chega, ele traz mudança. Porque é o reino de um só rei. É um reino de um rei que é soberano. Então nós começamos, se você reparar bem, tão somente dizendo que ele é grande. Porque se você olhar os salmos, por exemplo, vários e vários, até se parecem, é o mesmo salmo, é? Mas não, os salmos se glorificam e que reconhecem a grandiosidade de Deus. Eu elevo meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Levantai, ó porta das vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E quem é esse o Rei da Glória? O Senhor deu sorte, Ele é o Rei da Glória. Então nós precisamos começar o nosso momento de oração declarando que Ele é grande. Só que aí nós começamos a pedir agora, que o próximo texto, no verso 11, vai dizer: Senhor, já reconheci que o Senhor é grande, agora dá-nos hoje o pão de cada dia. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Nessa hora, meu irmão, depois de glorificar a Deus, aí você pode pedir ao Senhor. Aí você pode pedir aquilo que você precisa, aquilo que eu preciso, porque aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Já dizia o Projeto Sola numa canção. Então, por vezes, nós mudamos essa ordem, né? Nós pedimos primeiro e no final falamos:
Em nome de Jesus, que o Senhor é grande, amém. Mas que seja essa ordem na sua oração. E aqui nesse momento nós declaramos, Senhor, eu preciso disso aqui, eu careço disso aqui, de um emprego. Minha família precisa de emprego, Senhor. Abre essa porta. Preciso de uma cura, de uma restauração de saúde, de casamento. Porque se você orar e não pedir, nós temos o Senhor Pai, que está pronto para cuidar, para ser o provedor, para ser aquele que protege. Então podemos sim pedir. Porque às vezes as pessoas pregam algumas coisas, como se Jesus estivesse lá no mosqueiro e você aqui. Olhe, faça tudo, só não peça. Como se Jesus fosse um pai que não quer dar. E o que o Senhor mais quer é nos abençoar. O Senhor quer nos abençoar. É da vontade dEle trazer bênção para as nossas vidas. Então nós podemos pedir sim. Então nesse momento, nós pedimos ao Senhor. Pedimos que Ele nos abençoe as nossas famílias, abençoe aquilo que eu estou planejando fazer. Então, para você perceber que existe um ritmo natural da oração, um modelo, agora claro, que você pode seguir esse modelo de glorificar a Ele, de pedir a Ele, mas cada um tem sua experiência com o Senhor. No seu momento de oração, tem gente que ora de olho aberto, de olho fechado, em pé, sentado, aí é você e o Senhor. Mas que você comece sua oração, a minha orientação através dessa palavra, que você comece assim, fala, Senhor, o Senhor é grande, merecedor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E depois você começa a pedir, você pode pedir à vontade, que o Senhor Ele vai contemplar, se for da vontade dEle, lógico. E aí, ele vai continuar no verso 12, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E aí você pensa, então o cara que está me devendo, vou ter que perdoar. Não tem jeito. Mas se você for olhar o texto de Lucas capítulo 11, no verso 4, o texto vai dizer, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem. Perdoa-nos os nossos pecados. No Mateus, tem dívida, mas o significado é o mesmo que pecado. Jesus ensinou isso também em outros momentos. Marcos 11, 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhe perdoe. Efésios capítulo 4, 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então não é dívida de perdoar biometal, mas Senhor, perdoa os meus pecados. E aí, vale um adendo aí. Quando nós estamos orando em público na igreja, e aí nós convidamos você para orar, nesse momento do culto público, eu não falo, Senhor, perdoa os meus pecados, mas assim, Senhor, perdoa os nossos pecados. Estamos orando em público, em comunhão com a sua igreja. Senhor, perdoa os nossos pecados. Nos abençoa, não me abençoa. Abençoa as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, transgressões. Então, quando ele fala esse texto, é perdoar o pecado. Então, na sua oração, precisa ter, Senhor, perdoa. Perdoa os meus pecados. Porque os pecados me distanciam do Senhor. Mas o Senhor veio para religar. Ele veio para ser o religare, para ligar o homem com Deus. E é o único mediador entre Deus e o homem, como nós lemos, Jesus de Nazaré. Então, que quando você orar, fala, Senhor, perdoe os meus pecados. Perdoe aquilo que vai de encontro à santidade do Senhor. Porque pedindo perdão pelos meus pecados, entendendo que eu sou pecador, eu olho para o outro de uma maneira mais gentil, não entendendo que o outro está muito errado, porque eu sei que eu peco também. Então, Senhor, perdoa os meus pecados, para que eu perdoe outras pessoas também. Inclusive, quando Ele vai dar essa orientação, se você, meu irmão, estiver orando, tiver alguma coisa contra alguém, perdoe, para que também o Pai Celestial lhes perdoe. Maridos, está em discussão com a sua esposa, o texto bíblico é claro. Se você está em discussão com a sua esposa e você está brigando, não está em paz, as suas orações não serão atendidas. Primeiro, que antes de ser sua esposa, ela é sua irmã ou irmão em Cristo. Vá, peça perdão e aí sim as suas orações serão ouvidas. Porque não adianta nada estar diante de Deus, orando, mãos santas levantadas, e em casa a mão que levanta é a mão que bate. É a mão que diminui.
oprime. Então o Senhor fala, olha, para que sua oração seja aceita, peça perdão. Entenda que você precisa perdoar as pessoas para que você seja perdoado. Então a sua oração precisa conter um momento de confissão. Senhor, perdoa os meus pecados. Diante do Senhor mesmo, aquilo que vai de encontro à sua vontade. E aí, ele pede algo que é extremamente interessante. Porque vivemos nesse mundo caído, herança adâmica, que vai dizer, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, nós pedimos, não deixe cair em tentação e livra-me do mal. Com isso, eu entendo a minha total dependência em Deus, que sozinho eu não vou conseguir vencer as tentações. Sozinho eu não vou conseguir viver uma vida que agrada a Deus, se não for com a própria ajuda dEle. Então, Senhor, peço perdão pelos meus pecados e me ajuda a manter firme nos caminhos do Senhor. Me ajuda a manter firme naquilo que o Senhor tem para mim. Porque eu dependo do Senhor, a minha força vem do Senhor. E aqui, meus irmãos, não necessariamente usar essas palavras desse jeito, não. Mas que você entenda tão somente a linha da oração, de engrandecimento, de confissão de pecado, de dependência do Senhor e a glória dada a Ele. Que o texto vai terminar, porque teu é o reino, o poder e a glória. Amém? E em termos práticos, 1 Timóteo capítulo 2, no verso 1, vai dizer, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. E súplicas, meus irmãos, é falar sobre pedir a Deus para suprir uma necessidade principalmente da pessoa que está orando. Então nós pedimos, suplicamos ao Senhor por algo que está no nosso coração. Nós pedimos ao Senhor, tenho uma dificuldade, eu suplico ao Senhor pela minha vida. Só que tem um outro modelo, que é a oração de intercessão. Uma oração intercessória. E a oração intercessória é você se colocar no meio de alguém. A oração intercessória nunca é para você, é para o outro. Então, dentro do modelo de oração, nós temos a súplica, que é algo que está no meu coração, uma dificuldade minha, uma bênção minha. Mas uma oração intercessória, eu peço para o meu irmão, ou para alguém. Então, refere-se a pedido em favor de outro. O termo significa ficar entre. Então, intercessão é ficar entre. E aí você lembra de Abraão. Senhor, tiver 50 homens aí em Sodoma, vai? Se tiver 30, Senhor. Gênesis vai falar essa história aí. E Abraão intercedendo. Pedindo a Deus. Ficando entre a situação. Então, às vezes, e acontece muito, você vai ser intercessor de alguém. Da sua família que não conhece a Cristo. De um familiar, de um amigo. E você fazendo essa oração intercessória. Meu irmão, vem aqui à frente. Vamos fazer uma oração intercessória. Você vai saber que você vai ter que orar por alguém. Uma situação. Então nós temos a súplica, nós temos a oração intercessória, nós temos a oração de ação de graças, que é uma oração para você agradecer a Deus por uma bênção recebida. Então, súplica, oração intercessória, oração de ação de graças. E como eu já citei, a oração de louvor a Deus, que é uma oração de engrandecimento ao nome do Senhor. Né? A oração, ela pode ser individual, a sós, em casa. A oração, ela pode ser coletiva, nesse momento de culto público. Também pode ser interior, aquela que nós chamamos de oração em espírito. Às vezes está num ambiente, passando por uma situação difícil, e você não pode orar, Senhor, me ajuda, me tira dessa situação. Mas nós cremos e servimos, como tem no Salmo, a um Deus onisciente. Então eu posso orar em particular, em público e em espírito, sem falar nada com ninguém. Mas eu estou orando aqui, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso dessa situação. Me livra, Senhor, desse perigo. E o Senhor contempla a sua oração, mesmo sem você falar nada, porque Ele está sondando a sua mente e o seu coração, por ser Ele um Deus onisciente. E pode ser a oração exterior, que é a oração que nós proferimos aqui na igreja, nos cultos. O John Piper, ele vai falar algo interessante com relação à oração.
Deus ama abençoar o seu povo, mas ama ainda mais fazê-lo em resposta à oração. Deus, Ele ama, meu irmão, abençoar o seu povo. Mas como é bom quando nós temos uma oração respondida. Nós oramos, pedimos a oração e Deus contempla o nosso desejo. Uma oração respondida. Ele fala, Senhor, como o Senhor é bom. Eu orei tanto e o Senhor concedeu essa bênção. Tem uma frase da rainha da Inglaterra, com relação a John Knox, que eu citei no começo, que vai dizer assim: eu temo mais a oração de John Knox do que todos os canhões da Escócia. Eu temo mais a oração desse homem do que os canhões da Escócia, porque ela entendia que a oração feita era em nome de Jesus. Porque às vezes a pessoa fala, olha, vou fazer tal coisa para você, viu? Se prepare, viu? Que você daqui a pouco está passando dificuldade aí. Aí você falou, meu irmão, você vai fazer esse negócio aí, mas eu sirvo a um Deus que é tão poderoso, um Deus que está pronto para me ouvir, colado comigo aqui, ó, que é o Deus Emanuel. É o Deus que está em todos os lugares, ao mesmo tempo, por completo. Não está um pedaço aqui e outro pedaço lá no Japão. O Deus que está aqui está lá no Japão, completo no mesmo tempo. Porque esse é o Deus onipresente que nós servimos. E quando se fala da reforma protestante, tem uma frase que vai dizer: sem a oração, não teriam avançado 1 milímetro, não teriam reformado nem as próprias vidas. Imagine a igreja. Porque os homens que participaram da reforma, e as mulheres também, não só os homens, mulheres importantes na reforma protestante, que entendiam que precisavam orar. O senhor John Knox, por exemplo, orava muito: Senhor, me dá a Escócia, Senhor, me dá essas vidas. E nós oramos, porque não adianta nada, meu irmão, só querer, eu quero muito, mas eu não oro, não coloco diante de Deus, não coloco diante do Senhor aquilo que eu desejo, que está tirando a minha paz, sabe? Porque Ele vai falar, olha, não fiquem ansiosos, antes, faça conhecida a sua oração diante do Senhor, que o Senhor conheça aquilo que está afligindo o seu coração. Não se preocupe com o dia que vai chegar, que como alguém já disse, né, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Mas quando nós conhecemos a Cristo, ficamos ansiosos, normal, é natural, normal não, mas o mundo é assim, a nossa herança, como nós falamos hoje pela manhã, mas que a nossa ansiedade, meu irmão, venhamos a colocar diante do Senhor. Senhor, o dia nem chegou ainda, o emprego está demorando, o boleto está aqui me apertando já, mas eu coloco diante do Senhor. E que nós tenhamos essa prática, esse momento de solitude, não de solidão, de solitude, que é o momento que tem eu e o Senhor, falar, Senhor, me ajude. E o Espírito Santo que habita em você vai falar ao seu coração, seja com uma palavra, seja com um texto bíblico, uma canção na igreja, com um vaso que Deus usa na igreja para falar com você. Não se prenda, o Senhor Ele vai falar com você. Você pede, você ora, aí você vai ler um texto bíblico, você está orando com alguém na igreja e todo mundo fala, amém. Mas explodiu no seu coração aquele texto. Rapaz, foi o Senhor falando comigo aqui. E você entende que é o Senhor, porque traz paz. Para muitas pessoas nem fez sentido, foi um texto normal. Mas para outros, que palavra. O Senhor falou comigo aqui nesse texto. E Ele vai falar da maneira que você vai compreender. E peço, Senhor, que o Senhor fale comigo, que eu compreenda que é o Senhor. Que as minhas decisões sejam pautadas na vontade do Senhor. Que tudo que eu fizer, eu coloque diante de Deus. Até porque, quando Moisés, e aí é importante, porque nós temos modelo bíblico para isso, quando Moisés estava em dificuldade, Jetro, seu sogro mais velho e mais experiente, Jetro fala, Moisés, vá orar, varão, vá orar. Quando os discípulos pediram a Jesus, não pediram para voar, para expulsar demônio, para falar em outras línguas, eles pediram, Senhor, ensina a orar. Quando os apóstolos quiseram se dedicar, não quiseram se dedicar a outra coisa, era a oração. O conselho de Paulo ao jovem Timóteo não era, Timóteo, seja um bom pastor, o pastor super. É, Timóteo, ore. Então na Bíblia nós observamos do Antigo
o novo. Sempre a oração permeando todas as situações. Porque os discípulos, eles estavam com Jesus, eles podiam pedir qualquer coisa. Senhor, me ensina aí a dar uns mortal para trás. Me ensina a expulsar demônio. Sair fogo da mão. Puf. Mas ele pede algo que ele entendia que ele podia fazer todas as coisas. Senhor, me ensine a falar com o Senhor de maneira correta. Então, se com os discípulos foi assim, nós precisamos fazer isso. Então, que de maneira prática, né, agora, né, já falamos aqui, mas precisamos separar o tempo. Se você for orando durante o dia, eu não tenho, tem que falar assim, né? Eu não tenho tempo de oração, não. Eu oro durante o dia. Eu oro no carro, lavando o prato. Eu oro. Que bênção, meu irmão. Mas você precisa ter um tempo para parar e orar. Porque no carro você está dirigindo, sua atenção não está completa. Lavando o prato também não. E você pode orar com Deus em todos os lugares. Mas que você tenha agora a prática, né? A aplicabilidade dessa palavra. Que você tenha um tempo para orar. Um tempo específico com Deus. Alguns pela manhã, outros à noite. Se eu deixar um momento de oração para a noite, eu vou falar só 2 palavras. Ou 3 no máximo, que eu vou dormir. Buf. Daí não vai orar a noite toda, porque ele é assim, eu não. Agora, às 5 horas da manhã, 6, tranquilamente. E cada um vai saber o seu ritmo. Eu vou falar aqui agora, só pode orar às 5 horas da manhã, viu? Que é a hora que o tempo tem menos pessoas na fila. Oração, só 3 horas da manhã, que tem pouca gente, Deus escuta mais rápido. Não, meu irmão. Você vai fazer o seu ritmo. Agora, uma coisa é certa. Você tem que ter um tempo para orar. Outra coisa, você tem que ter o seu lugar para orar. Você tem que ter. Um lugar que você para e é o seu quarto de guerra. Ali você chora, ali você pede, ali você faz esse momento com Deus. Tem que ter esse lugarzinho na sua casa. Escolha um lugarzinho na sua casa aí para você estar orando. Se você já tem, ótimo. Mas se ainda não tem, procure um lugar. Alguns é na varanda, na cadeira sentada, na rede, ou no seu escritório, enfim. Procure um lugar. Uma outra coisa, tem um caderno de oração. Pega um caderninho aí, escreva seus pedidos. Senhor, por isso, por isso, por isso, por isso aqui. Coloque a data. Porque depois você vai falar, o Senhor me respondeu. Eu orei tem 6 meses, 1 ano. O Senhor me respondeu agora. Liste seus pedidos de oração. Para você não esquecer. Coloque o nome das pessoas. Fulano, fulano, fulano. Para você estar orando. Nesse momento, fique com o olho aberto mesmo, viu? Pode orar, de olho aberto. Porque a gente ora de olho fechado aqui, para você evitar distrações, né? Evitar que você fique olhando para um lado e para o outro. Mas em casa, olhe lá, Senhor, abençoe Juliano. Senhor, abençoe Márcio. Abençoe não sei quem. Faça o seu caderninho de oração. Porque não adianta nada eu saber como orar e não orar. Eu tenho que ter, né, um manual, um caderninho para orar. Ou no WhatsApp, ou no, enfim, um lugar que você tenha para escrever os seus pedidos. E a outra coisa é evitar as distrações. Né? Você tem, às vezes, você tem um lugar, às vezes você tem um tempo, às vezes você tem um caderno, mas o telefone não pode vibrar que você olha. Eita, aí tira. Nem é nada às vezes. É uma mensagem do Google. Calor em Aracaju. Mas você já perdeu a concentração ali. Ou só uma mensagem no grupo da família. Bom dia, ótima semana. Né? Toda família tem isso. Mas evite. Nesse momento você vira o celular aqui, ó. Eu estava aqui, e aí o telefone vibrando aqui toda hora. Eu falei, rapaz, esse telefone tá, acho que o inimigo quer me tirar a concentração. Aí deixei ele ali no canto, para não ficar olhando. Bem assim em casa, meu irmão. Seu momento de oração, que você evita distrações. Fala, olha, vou orar aqui agora. Fala para a esposa, olha, vou orar aqui agora, viu? Marido, reduz o volume da televisão aí, que eu vou orar aqui agora. Porque nós precisamos ter esses momentos de oração. Precisamos mesmo. E aí já é a prática, né, desse sermão. Então, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe. Quero chamar a equipe de música, que Ele aplique no nosso coração essa palavra. Né, que nós venhamos a entender a oração, a importância da oração, e tudo isso, como é o tema central desse sermão. Em nome de Jesus, amém. Fique de pé no seu lugar, e eu queria cantar com os irmãos essa canção, que leva esse título, o nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor.
nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Pai Santo, querido, exaltado seja o nome do Senhor. Bom mesmo é estarmos na casa do Senhor, glorificando o Teu nome, rendendo graças ao Senhor, declarando que o Senhor é grande e poderoso, que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Obrigado pelo dom gratuito da salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, e obrigado por esta palavra que é viva, poderosa e eficaz. Juntos, como irmãos em Cristo, nós oramos, juntos falaremos em nome de Jesus. Amém. Sente-se em seu lugar, por favor. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.